por favor. O próximo grupo. Obrigada. Sobre enchentes, então. Professor Fábio. 1, 2, 3, valendo. Bom dia, nós somos oradores da turma 91 e iremos apresentar o trabalho sobre as enchentes. As enchentes são transbordamentos temporários de água em rios, lagos, mares, entre outros. A inundação é caracterizada pelo transbordamento em regiões de sistema de vazão de chuva frágil. Existem vários tipos de inundações. Elas podem ser fluviais, que é quando ocorre uma grande precipitação, causando transbordamento de rios e lagos. Ela pode ser marítima, com as ressacas, que são grandes ondas, e ela pode ser artificial, que é por falhas humanas, como rompimento de barragens. Historicamente, as enchentes foram muito importantes para diversos povos, como os egípcios, que desenvolveram cálculos, medidas e planejamento de cheias que provaram a inteligência do povo do Egito, desenvolvendo a matemática e a geometria. Atualmente, as enchentes são um grande problema para a sociedade, pois elas já causaram 1,7 mil mortes na China, 1,9 mil no Paquistão e diversos outros desastres, como o deslizamento do Morro do Carioca, no Rio de Janeiro. As causas da enchente podem ser antrópicas, ou seja, causadas pelo ser humano, como o mau descarte de lixo, que acaba se acumulando em bueiros, e muitas vezes o serviço de limpeza público falha em recolher os resíduos que acaba sendo despejado nas ruas. O aquecimento global também é uma das causas da inundação marítima. E a pavimentação também é outro ponto muito importante, porque ela faz com que a água não seja absorvida pelo solo e seja escoada. No Brasil, a incidência de enchentes é maior porque ele está localizado em uma área de clima temperado, onde há grande insolação e uma formação de climas úmidos. A enchente, na sua forma natural, ocorre nos rios perenes, que o rio perene há dois leitos. O leito maior, onde acontece o transbordamento, e o leito principal e menor, que ele é onde a água passa a maior parte do tempo. Em relação às consequências no Brasil, os principais pontos afetados são na economia e na saúde pública. Essa última é afetada através de doenças e afogamentos que acontecem na época das enchentes, além de ocorrer alteração no valor da fatura da água em época das enchentes. Uma das doenças é a leptospirose, causada pela bactéria Leptospira. Tem como meio de transmissão do animal para o ser humano, principalmente pela urina do rato, com o contato com a água e com o esgoto. Como meio de prevenção, deve-se evitar ao máximo ter o contato com a água da enchente e evitar o consumo de alimentos que também tiveram contato com a enchente. As hepatites A e E são transmitidas através de água e alimentos contaminados e, como forma de prevenção, deve-se ter o tratamento correto da água e a ingestão de alimentos apenas cozidos e lavados corretamente. A febre tifoide é uma doença que é transmitida através da água e alimentos contaminados ou contato com as pessoas doentes. Além do meio de prevenção da vacina, deve-se ter a melhoria no saneamento básico. A cólera é uma doença que atinge o intestino delgado e tem como meio de prevenção a higienização e a melhoria no saneamento básico. E como forma de transmissão se faz com o contato com a pessoa doente e alimentos e água contaminados. A dengue é uma doença transmitida através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e tem como meio de prevenção o combate ao mosquito, evitando deixar locais com água parada, pois é lá onde a fêmea coloca seus ovos. Em relação ao valor da fatura da água em época das enchentes, a Sabesp e outras diversas empresas acabam fornecendo descontos para as áreas afetadas, tendo como principal justificativa que as pessoas acabam utilizando mais águas do que considerado normal para fazer a limpeza dos locais, além disso auxiliar, ao menos financeiramente, as áreas afetadas se recuperarem.
A causa mais recorrente das enchentes no meio urbano é fruto das ações humanas sobre o meio ambiente. Podemos citar a poluição e o desmatamento próximo às margens dos rios. A ocorrência desses desastres ecológicos trazem consequências ambientais e socioeconômicas. Atingem a vida das pessoas indiretamente e diretamente, porque a água traz grandes chances de contaminação. O risco de doenças, agravos a respeito de afogamentos, choques elétricos, leptospirose é muito comum em áreas que acontecem desastres hidrológicos. Já em desastres de grande porte, além da destruição material, afeta a saúde mental das pessoas, porque causa medo e sofrimento. Após a ocorrência de tal desastre, onde diversas famílias são afetadas fisicamente, psicologicamente e financeiramente, ocorre um tipo de mutirão, que o objetivo é arrecadar recursos para essas pessoas. Recebem a ajuda da população ou muitas vezes de outros países. As enchentes atingem mais de 20 milhões de pessoas pelo mundo inteiro. E segundo o Instituto de Recursos Mundiais, 80% dessas pessoas vivem em países em estado de subdesenvolvimento. No âmbito mundial, as enchentes atingem diversas cidades, em que os meios de publicação divulgam as notícias. Aqui estão algumas delas. No dia 28 de março de 2019, as enchentes começaram a se espalhar no oeste do Afeganistão. Segundo o governo, deixou 32 mortos, 12 pessoas desaparecidas e afetou ou danificou ou destruiu 700 casas. No dia 31 de outubro de 2018, chuvas fortes atacam Veneza, causando a maior enchente da década. 75% da cidade foi completamente alagada e deixou 11 mortos. No mês de abril de 2019, no estado de Piauí, 8 cidades estavam em emergência. 3.000 famílias foram atacadas e 10 delas seguiram desabrigadas. No mês de janeiro de 2019, no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, na cidade de Alegrete, ocorreram enchentes, onde a produção agrícola diminuiu em 25% e a venda dos produtos foi atrasada devido à dificuldade de locomoção. Um dos maiores exemplos de como as enchentes podem afetar a vida da população está na arte. No campo artístico existem diversas obras, músicas, textos, entre outras manifestações que exemplificam como as enchentes de fato influenciam na vida popular. No material de apoio é possível observar a obra Cheia de Remédios, do autor Tales Júnior, que foi inspirada na enchente que ocorreu em Recife, Pernambuco, no ano de 1869. No campo literário, um dos mais conhecidos textos do cronista Lima Barreto trata sobre as enchentes no Rio de Janeiro no ano de 1915. O autor cita, inclusive, e acusa as autoridades da época de, segundo ele, estarem demasiadamente preocupadas com o embelezamento da cidade, mas não com causas naturais como as chuvas. Na música, é possível citar Ari Barroso com o samba Aquarela do Brasil, que foi inspirado em uma enchente no ano de 1939 que o impediu de sair de casa. Além dele, o músico Moreira da Silva gravou a música Cidade Lagoa, que fala sobre a frequência e a facilidade de uma pequena chuva se transformar em uma grande enchente também no estado do Rio de Janeiro. Sobre as pesquisas, além de feitas e apresentadas na língua vernácula, consta em nosso trabalho escrito palavras que se relacionam ao tema enchentes na língua inglesa e na língua espanhola. Entregue à comissão avaliadora. Concluímos então acerca das causas, das consequências e também relações históricas e artísticas das enchentes. E para solucioná-las, é imprescindível que atitudes simples e cotidianas podem ser tomadas. A principal medida, sem dúvidas, seria a conscientização popular, porque se cada pessoa tivesse consciência de separar e destinar o lixo corretamente, talvez não estivéssemos em um estado alarmante em relação às enchentes. Também existem outras medidas tecnológicas também. Existem, por exemplo, os chamados popularmente piscinões, que seriam grandes reservatórios para precipitação ou a enchente.
Também existem sistemas de drenagem, que fazem com que a água passe como se fossem em canos. É importante falar também dos bueiros, em que se estivessem limpos, talvez existiria um melhor sistema para o escoamento da água. Existem bueiros inteligentes, a exemplo do feito pela empresa chamada Ecosustentável, que existe um filtro no bueiro, e quando chega a sua capacidade máxima, ele emite um alerta para a central de controle que manda uma equipe limpar aquele bueiro determinado. Também existe a questão da vegetação. Recomenda-se que cada cidade tenha 12 metros quadrados de vegetação por habitante, uma vez que ela consegue absorver cerca de 90% da água. São Paulo, por exemplo, é uma das cidades que não chega a ter 6 metros quadrados por habitante de vegetação, o que também é alarmante. Podemos destacar também outros métodos para garantir que as enchentes sejam evitadas. Como forma de ampliar e aprofundar os nossos conhecimentos de uma forma prática, a nossa turma optou por fazer uma maquete. Nós tivemos o objetivo com ela de englobar todas as áreas em que a pesquisa do trabalho foi dividida, entre elas biológicas, exatas, humanas e linguagem. A maquete está dividida em duas regiões, por um rio, a região desértica e a região urbana. Por meio da região desértica, nós quisemos representar as cheias do rio Nilo, que eram de extrema importância para os povos daquela região naquela época por ser muito favorável para a agricultura. Na região urbana, nós quisemos representar, por exemplo, as ações incorretas que os humanos vêm tendo, poluindo o meio ambiente e, consequentemente, ajudando a provocar as enchentes. Chegaram os ceifadores. A outra lá invadiu. Se eu quiser gravar, vai. Se tu quiser gravar.